Eu vou agora à análise com Wellington Calazans e Sal Agostinho. Vamos saudar aqui os dois. Boa noite, Wellington, bem-vindo. Boa noite, Dorivaldo Aleixo. Boa noite, Sal, e a você assistindo ao canal TPA Notícias. Boa noite, Sal, e bem-vindo mais uma vez ao Hora 10. Boa noite, Dorivaldo. Boa noite, Wellington. Boa noite também aos amigos da TPA. E como é em terras italianas que o Issal se encontra, é por lá onde vamos começar. Podemos dizer que a extrema-direita chegou finalmente ao poder em Itália, sendo o primeiro governo liderado pela extrema-direita após a Segunda Guerra Mundial. Issal, quais são as primeiras reações que já começam à volta desta vitória da extrema-direita? Bem, efetivamente a vitória da coligação de extrema-direita formada pelo partido Fratelli d'Italia, ou Irmãos d'Italia, liderada pela senhora Giorgia Meloni, pela Força Itália, liderada pelo então presidente do Conselho de Ministros, Silvio Berlusconi, e pelo secretário da Lega, Matteo Salvini, conseguiu uma maioria qualificada que lhes permite de formar governo na Itália. Agora, se é verdade que Giorgia Meloni é o primeiro partido dentro dessa coalição que obteve mais votos, também é verdade que dentro desta coalição há várias direitas, não é? Há uma extrema-direita, se assim podemos dizer, que é a extrema-direita liderada pela senhora Giorgia Meloni, mas depois já há um centro-direita, que é o partido de Silvio Berlusconi. De facto, ele mesmo disse durante a campanha eleitoral que só integraria o governo com a senhora Meloni se a retórica anti-europeísta fosse posta de lado. Em termos de reações, bem, as reações internas surpreendem pelo facto de o Partido Democrático, que é o partido de esquerda, o principal partido de esquerda, não ter atingido nem sequer 20% dos votos, quando as sondagens lhe davam perto de 24% dos votos, e também a reação pela positiva pelo facto de o movimento 5 Estrelas, que era o movimento que esteve por detrás da queda do governo de Mário Draghi, ter obtido uma votação superior à que se esperava. Portanto, essas são as principais reações internas. De resto, e como também disse a própria Giorgia Meloni, os italianos escolheram a coligação dos partidos de direita e espera ter o mandato para a governação da Itália nos próximos 5 anos, a partir do mês de outubro, altura em que o Parlamento tomará posse. Portanto, é uma vitória inédita, porque tem dentro desta coalição uma força política chamada também de neofascista, porque efetivamente tem como símbolo na sua bandeira uma chama que evoca a chama que está, digamos assim, colocada no túmulo do antigo líder fascista Benedetto Mussolini, e também porque tem posições nacionalistas muito patentes, muito conhecidas, quer ao nível nacional, quer ao nível internacional, como a questão, por exemplo, contra a imigração descontrolada. A senhora Meloni é mesmo favorável ao que ela chama de bloco naval no mar Mediterrâneo para evitar o fluxo irregular dos imigrantes, e também é conhecida pelo facto de ser anti-europeísta, de ter defendido no passado a saída da Itália, quer do euro, quer da própria União Europeia, e, ultimamente, em função do conflito que ocorre na Ucrânia, ter feito uma espécie de estratégia de charme diplomático, apoiando as medidas do governo italiano, liderado pelo Mário Draghi, de apoiar militarmente a resistência ucraniana contra a invasão russa. Portanto, é um governo de direita inédito,
mas também nós temos que nos questionar se de facto o inédito é esta coalição ter vencido a eleição ou o facto dela ter sido votada pelos cidadãos, porque no fundo quem são os neofascistas? São os partidos políticos ou eles capitalizam um sentimento nacional que existe, quer na Itália, quer também em outras partes. Portanto, é uma questão para reflexão, mas o facto é que esta coalição venceu e se espera que governe com normalidade nos próximos 5 anos. Wellington Luís Sá levanta aqui um ponto importante para reflexão, mas associado a este eu gostava também de questionar aqui ao Wellington se essa questão do bloco naval, a narrativa anti-União Europeia, leva-me mesmo a perguntar ao Wellington como é que a Europa estará a encarar esta vitória. Dorivaldo, eu vi aqui reações tímidas ainda, né? Marine Le Pen, alguns líderes de alguns países considerados assim líderes de direita exaltaram essa vitória da extrema-direita italiana. No entanto, há um consenso de que pouco será alterado na agenda econômica na Itália, porque as amarras são muito grandes e qualquer movimento aí, qualquer passo em falso que seja dado por este novo governo eleito agora, com a primeira mulher, né, chegando ao poder na Itália, exatamente na extrema-direita, se qualquer passo que seja dado fora de um script que já está desenhado, dificilmente o governo se manterá, Dorivaldo, porque o problema da Itália econômico, ele vem sendo acumulado, e o Issal está na Itália e pode confirmar o que eu estou falando aqui, ele vem sendo crescente e contínuo. Nos últimos anos, a Itália tem, por exemplo, hoje, nesse momento, 150% do PIB italiano está comprometido. É um endividamento substancial. Para além disso, precisa de juros baixos da União Europeia para manter equilíbrio da economia. Mas a União Europeia terá que aumentar a taxa de juros. Isso significa que dificilmente a Itália irá manter o equilíbrio econômico. E a única coisa que eu tenho certeza que vai acontecer é que vai aumentar a pressão sobre os imigrantes, porque a culpa, aqui vivendo na Europa, eu aprendi uma coisa interessante. Quando existe algum sucesso, o sucesso é do europeu. Quando existe algum fracasso, a culpa é do imigrante. Então, vai chover culpa de imigrante para tudo que é lado na Itália, e é isso que eu temo, porque já existia dentro da Itália comportamentos extremamente agressivos, especialmente em relação aos africanos. E agora, com um governo que praticamente legitima esse tipo de comportamento, creio que teremos aí um show de horrores contra imigrantes, especialmente aqueles que cheguem numa situação de fuga, de busca de asilo e outras situações que são difíceis para que eles possam ter algum tipo de condição de regresso para os seus países de origem. Então, Dorivaldo, a questão toda aí da Itália nesse momento é a economia, e pouca coisa vai ser mudada. Inclusive, já há na imprensa praticamente de toda a Europa, que eu busquei ler aqui, que a política em relação à Ucrânia, NATO e etc., que já tinha sido contestada por esse partido da extrema-direita há alguns anos, agora passa a ser algo que será conduzido normalmente. Então, não vejo muito o que mudar nesse cenário. Eu acredito que seja praticamente um governo de continuidade, de continuação, como falamos no Brasil, mas que o povo votou esperando outra coisa. Então, vamos aqui aguardar também, saber como o povo irá reagir a uma possível frustração por ter votado num governo que prometeu muito e pouca coisa irá fazer.
Isao, são as mesmas as suas expectativas para este próximo governo? Eu particularmente não nutro de expectativas, eu sou um simples observador e a minha observação não foge muito do que o colega Wellington disse, né? Em relação às expectativas dos italianos, acho que também são muito, além de serem legítimas, também podem não ser efetivadas, porque, como diz um dos jornalistas aqui, que se chama Marco Trabalho, esta direita, no fundo, é a mesma que vinha governando, que esteve no último governo de direita de 2006. Aliás, a própria senhora Giorgia Meloni era ministra da Juventude no governo Berlusconi. Depois já há outras figuras de proa, de direita, que também farão efetivamente, ou muito provavelmente, a parte do seu governo. Portanto, as expectativas populares poderão ser realizadas ou não realizadas em função da política econômica que for adotada, né? Se for uma política econômica expansiva, muito provavelmente isso poderá contribuir para o aumento do débito, como também já foi dito pelo colega Wellington. E se for uma política econômica de austeridade, pode tirar aquele apoio econômico social, pode comprometer o welfare social italiano e, de consequência, suscitar contestações populares. Portanto, ela terá que agir de formas a satisfazer quer os interesses do estabelecimento econômico constituído, porque ela, como é de direita e vem e fará parte e dentro do governo dela existem partidos de direita do estabelecimento do norte da Itália, que é o centro industrial e financeiro da Itália, deverá fazer com que os interesses desse estabelecimento sejam mantidos, mas do outro lado deverá ver a questão da ansiedade social, das expectativas das populações do nível médio e baixo, que esperam nela milagres para poderem satisfazer as necessidades ou para poderem, digamos assim, realizar as suas necessidades. Numa altura em que, e como disse hoje também a presidente da Banca Central Europeia, a senhora Christine Lagarde, a inflação continua muito alta. Ora, esta inflação, como se sabe, é ligada ao aumento das matérias energéticas, que por sua vez é ligada à questão do conflito na Ucrânia. Ora, se se quer resolver esta inflação, se terá que pensar em negociar com a Rússia, terão que sentar com a Rússia para ver se lhe sejam retiradas parte das sanções e, em contrapartida, a Rússia possa retomar o Nord Stream 1, que está fechado, penso, há já coisa de 2 semanas. E a Itália é, depois da Alemanha, o país que mais importava gás a partir da Rússia. Portanto, há que ver, satisfazer os interesses da Itália, mas também ver o seu colocamento no bloco ocidental, na União Europeia. E aqui, dentro desta aliança, um dos partidos que alega, durante a campanha eleitoral, defendeu a questão de rever as sanções econômicas impostas à Rússia. Só que a senhora Meloni, ela é favorável à manutenção de sanções à Rússia. Ora, isso também poderá depois criar tertúlias, complicações dentro da mesma aliança. Portanto, é uma situação que vamos esperar para ver, mas enquanto isso, os partidos de esquerda, sobretudo o Movimento 5 Estrelas, é que vão maximizar, porque são eles que defendem, por exemplo, o chamado reddito de cittadinanza, isto é, o subsídio às pessoas que não podem ter acesso ao emprego ou que se encontram em dificuldades, que, grosso modo, se encontram ou vivem no centro-sul da Itália. Ora, se este governo não satisfazer essas expectativas todas e não se manter dentro da aliança bloco ocidental,
este governo poderá ter dificuldades de se manter. Mas creio que ela tem expertise necessária, porque vem fazendo política desde os 15 anos, né? Coisa interessante se comparado com nossas praças políticas, onde muitos políticos caem de paraquedas, né? E ela, porque tem essa experiência política, poderá maximizá-la a fim de garantir que o seu governo sobreviva, que ela se mantenha ou satisfaça os interesses ou as expectativas do bloco ocidental e europeu, que a Itália é parte, e, ao mesmo tempo, satisfaça ou garanta que o welfare social italiano não possa ser, digamos assim, prejudicado, né? Portanto, é o que penso que se poderá eventualmente verificar. São assuntos que nós vamos estar aqui seguramente para acompanhar durante os próximos tempos, mas já que é da Rússia que também se fala, Wellington, vamos trazer mais um assunto aqui à nossa conversa. Depois de o presidente russo, Vladimir Putin, ter ameaçado usar todo o seu arsenal para defender o país contra aquilo a que chamou mesmo de chantagem nuclear da NATO, acontece que a Rússia admite a existência de consultas com os Estados Unidos da América sobre as armas nucleares. O que é que isto representa, de facto, Wellington? Representa que o canal de negociação estará sempre aberto. É importante que sempre aqui façamos essa advertência para o nosso público, Dorivaldo, que estamos falando aqui de duas potências nucleares que estão praticamente num conflito direto, pela via da Ucrânia. E se essa porta do diálogo for fechada, as consequências serão danosas para todo o planeta. Então, a palavra que foi utilizada, salvo engano, foi esporádica. Isso quer dizer que não há assim, uma frequência intensa sobre o tema nos canais apropriados para as negociações e a tentativa de evitar uma hecatombe nuclear no planeta. No entanto, dormir, né, sabendo que existem canais de diálogo para evitar uma tragédia, já é algo que pode permitir um sono tranquilo, pelo menos por mais uma noite. Porque aqui na Europa, Dorival, todos os dias tem uma tensão agora. Você dorme com medo de bomba nuclear, você dorme com medo do preço do combustível, com medo do preço da energia elétrica, com medo do preço da taxa de juros da bolha imobiliária que está sendo explodida em toda a Europa. Então, é muito medo. As populações europeias, de cada país europeu, especialmente os ocidentais, elas estão experimentando coisas que somente viam através do noticiário internacional. Então, elas agora estão em contato com essa realidade de declínio da qualidade de vida, declínio na qualidade da educação, declínio na qualidade da saúde. E curiosamente, tantos que passavam com a condição de consultores internacionais, com planos extraordinários para resolver os problemas dos outros, eles não conseguem encontrar aqui uma solução básica para tudo isso que o Issal falou anteriormente no tema que estávamos abordando sobre a Itália. Tudo passa pelo diálogo com a Rússia, porque essa coisa, está conseguindo comprar petróleo lá do Kuwait, do Catar, dos Emirados Árabes, etc., vai chegar, pode até chegar um barco, um navio ou outro, mas vai chegar super caro e não vai resolver o problema. E agora temos a notícia do Nord Stream 2, que tem um vazamento, e se esse vazamento foi acidental, vai ser tudo bem, vai ser corrigido e etc. Mas se foi provocado, aí teremos o agravamento de tudo isso que eu acabei de narrar, que é uma tragédia, Dorival. Issal, Joe Biden aproveitou o seu discurso perante a Assembleia Geral da ONU para acusar Putin de fazer ameaças irresponsáveis sobre o uso de armas nucleares e lembrou também que ninguém ganha e ninguém perde numa guerra atómica. Saber que existe esta ligeira abertura para o diálogo é de facto animador, como disse Wellington? Bem, a natureza das armas nucleares
é a natureza da deterrência, não é? E o presidente Putin sabe que, eu penso que saiba que é o único, digamos assim, é a única estratégia, é a única vantagem estratégica que lhe reserva para poder, de certa forma, convencer a outras partes, sobretudo a Ucrânia e também os aliados ocidentais, a uma negociação para a saída deste conflito. Por quê? Porque o risco existe, isto é, que em caso de anexação dessas 4 regiões que estão a fazer o referendo ao território russo, e como já dissemos aqui, se a Ucrânia, que se sentirá no direito de defender porque parte do seu território, atacar essas regiões que, do ponto de vista do ordenamento jurídico russo, passarão a ser russas, a Rússia, do ponto de vista da sua doutrina militar, pode usar armas nucleares táticas. Não é? Quer dizer, é nesta lógica que ele faz referência ao uso de armas nucleares. E, do outro lado, o presidente Biden sabe que isto é efetivamente possível, porque as doutrinas militares foram escritas para orientarem a ação militar de uma nação num caso de conflito militar e não só, né? Agora, o seu apelo é justo porque, por serem mesmo armas de deterrência, em caso de utilização, não pode haver um vencido e um vencedor se, efetivamente, neste caso, os Estados Unidos entrarem num conflito direto nuclear com a Rússia. Mas também aqui se pode levantar a seguinte questão: será que, em caso de lançamento de armas nucleares táticas da parte da Rússia contra a Ucrânia, os Estados Unidos responderão, uma vez que neste conflito convencional os Estados Unidos não participam de forma direta, isto é, não enviaram militares, apoiaram do ponto de vista de armamento, do ponto de vista de inteligência militar e financeiro a contraofensiva ucraniana, mas não participaram, pelo menos do que sabemos, não participaram diretamente neste conflito. Ora, se não participaram do conflito convencional, participarão de um conflito nuclear? Portanto, é uma questão que se coloca também, né? Portanto, este diálogo que é em curso, não é, no meu entender, um diálogo em si, é sim um canal direto que foi estabelecido entre a contraparte russa e a contraparte dos Estados Unidos para se informarem, né, para, digamos assim, partilharem a informação sobre os riscos diretos que pendem no caso de um ataque nuclear da parte russa. Pelo menos é isso que disse o conselheiro para a questão de segurança do presidente Biden, o senhor Jake Sullivan. Portanto, é um canal que visa a informar de forma direta a contraparte russa do que os Estados Unidos fariam em caso de ataque nuclear da parte da Rússia. Ora, do outro lado, é também verdade que a chamada estabilidade estratégica que vigorou durante a Guerra Fria, em que quer a União Soviética, quer os Estados Unidos assinaram uma série de acordos militares que constituíram a chamada arquitetura de segurança internacional, vem sendo desmontada desde os finais da Guerra Fria. Por exemplo, a questão do acordo chamado INF, assinado em 1987, foi desmontado, as partes renunciaram. A questão do acordo sobre mísseis balísticos intercontinentais, assinado na década de 70, foi desmontado. E o único pilar que continua vivo, que foi renovado agora em fevereiro pela administração Biden, é o chamado New START, que permite
controlar, digamos assim, a quantidade das armas nucleares. E é efetivamente neste New START que a Rússia e os Estados Unidos dialogam para evitar que uma das partes viole os limites estabelecidos por este acordo. Portanto, há necessidades que a Rússia e os Estados Unidos voltem a ter este diálogo, estes acordos que foram cruciais para evitar o eclodir da Guerra Fria, porque evitaram o eclodir da Guerra Quente durante a Guerra Fria. E, eventualmente, convocarem outros estados emergentes, como a China, como a Índia, o Brasil, a fazerem parte desta nova arquitetura de segurança internacional. Isto é que deve ser a prioridade fundamental dos Estados-membros da comunidade internacional, porque se isso não houver, esta decadência da estabilidade estratégica vai continuar a representar uma ameaça constante à paz e à segurança internacionais. Wellington, passado algum tempo de alguma polémica, olhando aqui também para este intervalo de 2 anos desde que foi feita a solicitação de cidadania, a 2 de novembro de 2020, quase 2 anos, Snowden acaba então de receber a cidadania, foi-lhe dada a cidadania pelo presidente russo Vladimir Putin, algo que já está confirmado depois do mesmo ter também recebido asilo, conforme avança a Reuters em notícia. Pois é, tem vários aspectos aí. Essa solicitação de cidadania russa, né, pelo Snowden, Sim. Foi feita porque a esposa dele, Lindsay Miles, ela estava grávida e teve uma criança que passa imediatamente a ser russa por ter nascido em solo russo, pelas leis da República da Rússia. Então, houve aí, segundo a imprensa ocidental, obviamente, né, que publicou isso, o The Guardian, que por medo de que a Rússia jamais permitisse que a filha deles pudessem deixar o solo russo, ele fez essa solicitação. Eu não acredito que tenha sido exclusivamente esta a razão, porque temos aí o Julian Assange, que não é norte-americano e que praticamente está condenado à morte, né? Já está preso e condenado sem crime, porque o crime dele foi praticar jornalismo, divulgar a verdade. Então, os russos se aproveitam também dessa situação para mostrar que dentro da Rússia, pessoas que praticam o serviço de denunciar determinadas práticas terão cobertura do Estado russo. Então, tudo aí também é jogo de propaganda, jogo de guerra. Mas a verdade é que o Edward Snowden, que desde 2013 está no território russo e é cidadão norte-americano, agora tem dupla cidadania. Ele não tem a intenção de renunciar à cidadania norte-americana, mas agora também dispõe, e já há informação de que a sua esposa, Lindsay Miles, ela também irá solicitar esta cidadania russa. Então, Dorivaldo, há toda uma novela, né, que tem sido construída desde 2013 em torno disso, com esse fantasma do Julian Assange assombrando a falta de liberdade de imprensa nos Estados Unidos da América, que é o que a Rússia pretende atingir ao defender a integridade e a vida de um cidadão norte-americano em solo russo. Isal, pegando aqui a deixa do Wellington, não é? Acontece que as autoridades norte-americanas realmente lutam há anos para que o ex-analista seja assim extraditado para o país, por forma a ser julgado por espionagem. Esta atribuição da nacionalidade não poderá também irritar Washington ou ser vista aqui como uma afronta direta? É provável que assim se sinta, né? Porque é um cidadão que pende sobre ele, da parte dos Estados Unidos, uma espécie de mandato de captura, né?
e esta concessão da cidadania russa, que é legal porque em todas as constituições liberais do mundo, depois de viver num país entre 5 e 10 anos, é normal solicitar a cidadania. Portanto, esta concessão pode ser efetivamente ou provavelmente encarada como uma espécie de movimento estratégico no tabuleiro de xadrez dos peões do governo russo, que pode ser usado, mas aqui já não vai ser possível. Mas pronto, a questão é que a Rússia pode ter usado isto, apesar desta componente liberal dos direitos civis e políticos de quem vive num Estado adquirir a cidadania, pode ter usado isso para, de um lado, fazer com que o cidadão em causa seja efetivamente um cidadão russo e colocar o seu know-how ao serviço da Rússia, numa altura em que pende sobre a Rússia sanções até do ponto de vista da partilha de expertise e know-how, né, no ramo das tecnologias de informação. E Edward Snowden é um experto nisso, portanto pode usar a sua inteligência, o seu know-how para satisfazer, para ajudar a Rússia, de certa forma, a sobreviver esta eventual falta de know-how que ele tem. Mas também pode fazer com que, para ele mesmo, seja uma segurança que não possa ser extraditado para os Estados Unidos, em caso de um acordo bilateral entre a Rússia e os Estados Unidos, como vimos há tempos com a troca de prisioneiros entre ucranianos e russos. Portanto, isso pode fazer com que ele efetivamente não possa ser extraditado, porque nenhuma Constituição, nenhum Estado extradita o seu próprio cidadão. E, por fim, penso que é uma prática normal para o governo russo. Ele tem estado a dar cidadanias a muitas personalidades, até famosas, como o caso do ator francês Gérard Depardieu, em 2012, porque se tinha rebelado contra o aumento dos impostos em França. Em 2020, deu a cidadania ao pugilista afro-americano Joe Jones Jr., e também cidadania ao ator de Aikido, Steven Seagal, né? Quer dizer, é uma prática quase recorrente que o governo russo dê a cidadania a pessoas que ele acha que podem satisfazer os seus interesses. Certo. Agora, Wellington, vamos olhar aqui também para mais um assunto. A representante permanente da República de Angola na ONU, Maria de Jesus Ferreira, discursou hoje no debate geral da 77ª sessão da Assembleia Geral. Angola, entre os vários pontos melhor levantados aqui pela representante, defende a resolução do conflito por via do diálogo, exorta o fim do embargo económico a Cuba e defende também o fim dos embargos unilaterais sem o aval da ONU. Todos estes pontos melhor e outros que também foram aqui mencionados pela representante permanente de Angola na ONU levam a perguntar mesmo se foi um discurso com um acento tónico para paz e estabilidade ou não devemos olhar simplesmente assim para este discurso hoje proferido. Devemos olhar sim, Dorivaldo. Sabe por quê? Porque Angola hoje é um dos poucos países no planeta que possuem o know-how de transformar graves conflitos em uma referência positiva através da paz e do diálogo. Angola é como costumam falar os executivos, um case de sucesso, um caso de sucesso. E isso foi muito oportuno nessa 77ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, quando a embaixadora de Angola nas Nações Unidas, Maria de Jesus Ferreira, de uma maneira bastante didática, expôs que somente através da resolução de conflitos é que vamos poder encontrar os caminhos de todas as outras questões que estavam em debate, como as questões ambientais, como a questão do combate ao terrorismo, e tudo aquilo que
ocupa muitas páginas da imprensa, ocupa muito tempo de antena, de rádio e televisão, mas que acaba sendo sempre negligenciado por uma questão básica, a falta de diálogo. A proposta da representante angolana, naquela assembleia, que é de importância global, foi muito, vamos chamar assim, foi algo feliz. A fala dela foi algo feliz, porque levantamento dos embargos a Cuba, por exemplo, que ela propôs, não há razão alguma além de um sentimento de vingança dos norte-americanos, a manutenção desses embargos a Cuba. Cuba, um parceiro histórico de Angola, como todos sabemos. A questão da Venezuela. Há uma dose gigantesca, Dorivaldo, de hipocrisia dos norte-americanos, quando eles chegaram a reconhecer o Guaidó como presidente da Venezuela, e agora, nessa crise energética, foi à Venezuela pedir ao Nicolás Maduro para poder comprar, adquirir energia, petróleo, derivados, etc., da Venezuela. Então, não faz sentido nenhum manter uma forca, vamos chamar assim, né, preparada para a Venezuela e querer que, ao mesmo tempo, a Venezuela seja parceiro comercial e etc. Então, todas as questões colocadas pela representante angolana foram de uma grandeza que deve ser exaltada, e isso tudo é consequência desse know-how adquirido por Angola desde a assinatura dos acordos de paz, que eu tive a felicidade de testemunhar em loco, em solo angolano. O Issal também é chamado aqui à conversa. Temos apenas um minuto para olharmos para este ponto, Issal. Mas todos esses pontos aqui levantados ou destacados pela representante de Angola na ONU no seu discurso de hoje, levam-no também a concordar que tivemos aqui realmente um acento tónico para as questões da paz e estabilidade neste discurso proferido em representação de Angola. Sim, efetivamente há essa tônica na questão da paz. Angola é o celeiro da paz do continente africano. Acho que é uma conquista que tem em função dos longos anos de conflito que viveu, né? Só que também muitas vezes nós temos que destrinçar esta questão da paz, porque muitas vezes você defende a paz, mas há outras partes que não querem a paz. E aí há conflito de interesses. É preciso entendermos que a paz, embora seja um objetivo, até mesmo das próprias Nações Unidas, ao nível do sistema internacional, a paz é quase uma miragem, é uma utopia. Portanto, nós temos que também, como se diz em Choco, Mutalakunga, Mutalakumeia, quer dizer, é preciso olhar quer para a questão dos interesses nacionais e a sua política externa continuar a ser a da promoção da paz no nosso continente, porque ele é o quesito fundamental para o desenvolvimento, mas do outro lado é preciso também vermos que o sistema internacional, assim como é desenhado, e porque muitas vezes as potências mundiais têm o seu PIB quase que assente na exportação dos recursos que conduzem à paz, nem sempre esses interesses podem ser atingidos. E acho que o presidente angolano é consciente também disso, porque, e como também foi referenciado pela representante, esta paz depende muitas vezes das vontades das partes. Ora, Angola pode fazer o que puder, mas se as partes não quiserem a paz, claro, Angola se sentirá realizada porque está a dar o seu contributo, mas materialmente esses objetivos continuarão por realizar. E aqui onde entram as questões, por exemplo, de agendas contrapostas. Por exemplo, Angola tem agenda de Luanda para a resolução do conflito de forma diplomática, mas depois há o chamado roteiro de Nairobi. A RDC faz parte quer da SADC e este ano foi admitida na região, na comunidade dos países da África Oriental. Ora, a quem cabe esta
este papel mediador último, quer dizer, a quem cabe o papel último como mediador do conflito na RDC, Angola, enquanto presidente da região dos Grandes Lagos, ou o Quênia. Quer dizer, há também essa contraposição de agendas que a África deve resolver. Não podemos continuar a ter muitos mediadores num só conflito. E um caso caricato é se formos ver a questão do acordo de Naivasha de 2005, que pôs fim ao conflito do Sudão. Quer dizer, as partes contendentes são duas, que era o Sudão e o movimento de libertação do Sudão, mas as testemunhas ou os testemunhos eram quase 40, quer dizer, é complicado, mas também é realístico porque indica que em conflitos há várias partes que nem sempre concordam com o êxito pacífico do conflito. Certo. Agora, uma questão que me chamou a atenção é a questão da defesa da reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, certo. que também foi abordado, Dorivaldo, quer em 2018, quer em 2019, quer em 2020, pelo presidente João Lourenço. Só não abordou em 2021 porque a tônica foi posta no combate ao Covid. Certo. É uma aspiração do continente que se impõe fazer aqui. Exatamente. E o presidente Biden, assim como o ministro Lavrov, que representou nessa Assembleia o presidente Vladimir Putin, mostraram-se abertos para a questão do alargamento do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Certo. Se calhar a União Africana e outros players do chamado grupo G4 deveriam unir-se mais uma vez para ver como é que podem pressionar para que estes dois gigantes do Conselho de Segurança possam passar das palavras aos atos e aí sim contribuir para para uma maior representação geográfica no Conselho de Segurança que se adeque ao contexto internacional atual, que também tem sido este apelo feito pelo presidente João Lourenço em muitas ocasiões internacionais. Portanto, essa é a tônica que eu achei mais relevante. De resto, a questão da retirada do embargo contra Cuba me parece ser uma música diplomática naquela Assembleia, porque desde que foram impostas na década de 60, quase todos os presidentes dizem isso. Apelamos ao fim dos embargos, mas depois esses embargos nunca são efetivamente retirados. Portanto, essa é a questão central da questão da reforma, porque mesmo até ao nível do Conselho de Segurança pode-se discutir o fim de todas as sanções unilaterais impostas contra o Zimbábue e a África ter uma voz no capítulo para a sua efetiva realização. Base acentuada, de certeza. Wellington e Sal, vou agradecer aos dois por terem participado mais uma vez aqui na nossa habitual análise no Hora da edição da noite. Queremos contar com vocês em próximas oportunidades. Continuação de uma ótima noite e até a próxima. Boa noite. Estamos juntos. Boa noite. Boa noite aos dois.